E aí galera, é um prazer tê-los conosco no MFQ, o nosso maior centro de estudos de ciências exatas de toda a região, especialista em aprovações, concretização de sonhos e mudança de vidas. O objetivo de hoje é trabalhar com vocês de maneira aprofundada e muito elegante as leis de Isaac Newton. Então acompanhe comigo aqui, por favor. As leis de Newton. Quando nós falamos, pessoal, das leis de Newton, o que vem na sua cabeça? Quantas leis você pensa a respeito? Nós temos aqui, por exemplo, a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. Nós temos a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, ação e reação. O objetivo dessa aula é sintetizar e aprofundar com você os conceitos da lei da inércia e o princípio fundamental da dinâmica. Ação e reação nós veremos nos próximos vídeos, legal? Então vamos seguir por aqui. Quando nós falamos da primeira lei de Newton, o que vem na sua cabeça? A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Mas professor, o que é inércia? Inércia, pessoal, é uma propriedade geral da matéria. Então se lembra quando você estava começando os estudos, o professor de química na época ele falou para você que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Portanto, verifique, a inércia é uma propriedade geral da matéria e matéria é tudo aquilo que tem massa. Me parece que a inércia está associada à massa do corpo. Com certeza, a inércia está relacionada à massa do corpo. Eu te pergunto, o que você que me assiste agora acha mais fácil? Colocar uma bola de vôlei em movimento ou uma bola de boliche? Outra pergunta, o que é mais fácil? Você parar, digamos assim, uma bola de vôlei a 100 km por hora ou uma bola de boliche a 100 km por hora? Notem, portanto, que a inércia está relacionada à massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia. Mas o que mais me chama a atenção não são aspectos apenas qualitativos, mas sim quantitativamente, em outras palavras, aprofundando. O que significa inércia? Inércia significa manter a velocidade vetorial constante. Quando nós falamos de uma grandeza vetorial, o que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza vetorial, pessoal, é aquela que carrega consigo três informações: módulo, direção e sentido. Ah, legal. Se a velocidade é vetorial, portanto, ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Se inércia significa manter a velocidade vetorial constante, quando que esse vetor será constante? Quando, ao mesmo tempo, o módulo, a direção e o sentido apresentarem valores ou informações constantes. Legal? Nós temos aqui uma análise sobre a velocidade vetorial. Como você já sabe, como nós já falamos, a velocidade vetorial apresenta módulo. Mas o que é módulo, professor? Módulo, pessoal, é o valor absoluto. O que é o valor absoluto? É o valor seguido da unidade de medida. Por exemplo, a velocidade é 100 km por hora, a velocidade é 80 km por hora, eu estou no repouso, a velocidade é igual a zero e assim sucessivamente. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, ela apresenta também direção. O que significa direção? Ou melhor, qual é a direção do vetor velocidade? Então anotem aí, por favor. A direção do vetor velocidade é tangente à trajetória. Vamos representar aqui uma trajetória retilínea, para que você possa anotar e observar o vetor velocidade tangente à trajetória. E agora, numa trajetória curvilínea, nós notamos V1, tangente à trajetória, V2, tangente à trajetória. Direção também, vale a pena você perceber que ela é sinônimo de inclinação. Notem que no movimento retilíneo a inclinação do vetor velocidade não mudou e no movimento curvilíneo a inclinação do vetor velocidade mudou, o que garantiu que o corpo fizesse a curva. E nós observamos aqui numa grandeza vetorial também o sentido. Tranquilo? Quando que o módulo vai ser constante e quando que o módulo será variável? Como o módulo é o valor, por exemplo, você que me assiste agora, você está na frente do seu computador, do seu celular, em repouso.
parado em relação à Terra. Nesse caso, com certeza, a velocidade apresenta o módulo constante e igual a zero. A primeira condição é o repouso. Mas uma outra condição, vamos supor que você faça uma viagem mantendo constante a indicação do velocímetro do seu carro de 100 km por hora. 100, 100, 100. Então, em todo instante, a indicação marca 100 km por hora. Notem, portanto, que o módulo também será constante, mas nesse caso, diferente de zero, ou seja, 100 km por hora. Como que o movimento é chamado? O movimento é chamado de movimento uniforme. Beleza? Já o módulo também pode ser variável no movimento uniformemente variável. Por exemplo, a sua velocidade é de 10 km por hora, de repente ela é de 30 km por hora, de repente 50 km por hora, ela está variando. Depois a gente entra nesses detalhes. Tranquilo? E agora, a direção. A direção, pessoal, também pode ser constante e direção também pode ser variável. Como nós falamos, a direção é sinônimo de inclinação. Todos observam que aqui no movimento retilíneo, a inclinação do vetor velocidade não se alterou? E no movimento curvilíneo, a inclinação do vetor velocidade está se alterando? Sim? Portanto, a velocidade terá direção constante no movimento retilíneo e terá direção variável no movimento curvilíneo. E o sentido, não se preocupe. O sentido é o sentido do movimento. Tranquilo? Então, observem, por favor. O que significa inércia? Aprofundando, como nós falamos anteriormente. Inércia, pessoal, significa manter a velocidade vetorial constante. E como falamos, o módulo, a direção e o sentido devem ser constantes. Me ajude. Vamos analisar a primeira circunstância. Vamos lá. Para o módulo ser constante, existem duas situações: repouso ou movimento uniforme. Vamos estudar o repouso. No caso, a velocidade será constante igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, não atribui-se, não faz sentido você falar que a sua velocidade é igual a zero na horizontal para a direita. Então, quando nós estivermos no repouso, não se atribui direção, não se atribui sentido, apenas o módulo, e o módulo é constante. Portanto, a primeira circunstância que a velocidade vetorial permanece constante é no repouso. Tranquilo? Agora vamos para o segundo caso. Acompanhe aqui, por favor. Quando que o módulo é constante? Repouso já estudamos. O segundo caso é o famoso movimento uniforme. Então, satisfiz. O módulo é constante no movimento uniforme. Só que a direção e o sentido também precisam ser. A direção vai ser constante. Direção é sinônimo de inclinação. Aonde? A inclinação na reta não muda. Portanto, a direção é constante no movimento retilíneo e o sentido não precisa se preocupar. Tranquilo? Então, resumindo tudo, onde que a velocidade vetorial é constante? No repouso e no movimento uniforme retilíneo. Junta tudo, nós teremos o movimento retilíneo e uniforme. Por isso que vem aquela ideia: inércia é a tendência de o corpo permanecer em repouso ou permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Mas nós vamos aprofundar ainda e você que me assiste, não saia daí que você vai se surpreender. Tranquilo? Agora, dando um olhar mais especial sobre a segunda lei de Newton. Quando nós falamos da segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que estabelece uma relação entre a causa do movimento, que é a aplicação de uma força, e a consequência, que é a alteração de sua velocidade, portanto, uma aceleração. Essa fórmula é muito comum no nosso meio e nós falamos que resultante é o produto da massa com a aceleração. Costumo falar para os alunos não esquecer que é a fórmula do Rema. Resultante é massa vezes aceleração. Então, quando você olha para essa grandeza, o que é isso? Resultante, pessoal, é a soma vetorial de todas as forças aplicadas ao corpo. E o que é muito interessante você revisar que soma vetorial não é necessariamente uma soma algébrica. Ela leva em consideração a direção e o sentido, e aqui vale lembrar a regra do polígono e do paralelogramo. Tranquilo? Massa no sistema internacional em quilo e a aceleração vetorial em metros por segundo ao quadrado. Agora eu te falo,
Se a resultante é a soma vetorial de todas as forças, eu te pergunto aí, para você que me assiste, quais são os principais tipos de forças que permeiam a natureza? Claro, vamos falar apenas das principais. Quando nós falamos de forças, nós temos dois grandes tipos. As forças de campo, que manifestam seus efeitos, mesmo que os corpos não estejam em contato, pois o objetivo do campo é transferir forças. Portanto, força de campo gravitacional transfere força gravitacional. Força de campo elétrico transfere força elétrica. Força de campo magnético transfere força magnética em partículas eletrizadas em movimento, por exemplo. Tranquilo? E nós temos também as forças de contato, que manifestam seus efeitos quando os corpos estão em contato efetivo. Normal é um exemplo cujo efeito é empurrar, atrito, esfregar e tração, puxar. Lembrando que normal e atrito, para nós, por enquanto, vamos considerá-las como forças. Porém, são componentes de uma força chamada contato. Essa é a componente perpendicular e essa é a componente paralela à superfície. Ou seja, resultante é a soma vetorial de todas as forças e as forças estão aqui, as principais mostradas. Professor, mas e a aceleração vetorial? Respira aí e presta bastante atenção. A aceleração vetorial, ela é uma soma, observem, mas não é uma soma algébrica, ela é uma soma vetorial, ou seja, leve em consideração a direção e o sentido. Mais uma vez eu chamo sua atenção para você que me acompanha, revisar o método do polígono e o método do paralelogramo. O que é isso? Essa é a aceleração vetorial, que é igual à soma vetorial de duas outras acelerações. Essa, a aceleração tangencial, e a segunda, a aceleração centrípeta. Observe aqui uma grande dica para você que está nos acompanhando. Notem aqui na projeção que as acelerações aparecem com a cor vermelha. Mas por quê? Para eu chamar a sua atenção sobre o papel da aceleração. Professor, qual é o papel da aceleração? O papel da aceleração é, anote, alterar a velocidade. Então aqui nós temos a aceleração vetorial, altera a velocidade vetorial. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, ambas alterando a velocidade. Eu gostaria de chamar sua atenção que eles alteram a velocidade vetorial. A primeira altera a velocidade no primeiro aspecto. O primeiro aspecto da velocidade é o seu módulo. Então, professor, quando que eu vou ter aceleração tangencial? Toda vez que nós aumentarmos ou diminuirmos a velocidade. Então, anotem aí. Quando que eu tenho aceleração tangencial? Toda vez que eu aumentar ou diminuir a velocidade. Por exemplo, estou a 100 km por hora, aperto o freio, vou para 90, 80, 70, diminuir a velocidade. Qual é a aceleração que está rolando aqui? A aceleração tangencial. E a segunda, chamada de aceleração centrípeta, que ocorre toda vez que houver curva. Qual é o papel da aceleração centrípeta? Alterar o segundo aspecto da velocidade, que é a sua direção. Então, na minha época, eu gravei assim. A aceleração tangencial ocorre quando eu aumento ou diminuo a velocidade e a aceleração centrípeta começa com que letra? Com C. E curva começa com que letra? C. Então, anote. Toda vez que houver curva, haverá aceleração centrípeta. Tranquilo? Então, notem que a aceleração tangencial, assim como a aceleração centrípeta, são grandezas vetoriais. E nós falamos no começo da apresentação, no começo da aula, que toda grandeza vetorial carrega consigo 3 informações. Na sua época, eu memorizava como, meu Deus, módulo, direção e sentido. Notem, o módulo da aceleração tangencial, nessa aula, não vem tanto ao caso. Nós estamos preocupados com condições mais qualitativas de definição das leis de Newton. Mas se você quiser anotar, por exemplo, se a aceleração for constante, ΔV por ΔT. A direção da aceleração tangencial. Perceba, pessoal? Aceleração tangencial. Então, qual é a direção? Notem que é tangente à trajetória, ou seja, a mesma da velocidade. Agora eu chamo muito a sua atenção para o sentido. Observem.
Se a aceleração e a velocidade apresentarem a mesma direção e o mesmo sentido, o movimento é chamado de acelerado. Se a aceleração e a velocidade apresentarem sentidos opostos, comportamentos antagônicos ou sinais diferentes, o movimento é chamado de movimento retardado. Tranquilo? Então agora, e a aceleração centrípeta, professor? Quando que ela existe? Como nós falamos, toda vez que houver curva. Então qual é seu módulo? Como que eu calculo a aceleração centrípeta? Anote aí, v² sobre r, velocidade sobre o raio da curva. Qual é a direção da centrípeta? Daqui a pouco a gente vai detalhar. A direção da centrípeta é radial, ou em outras palavras, perpendicular à velocidade. E o sentido, a própria palavra explica-se por si só. O sentido é para o centro. Portanto, a aceleração vetorial é a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Tangencial, quando eu aumento ou diminuo a velocidade. E centrípeta, toda vez que houver curva. Tranquilo? Agora vamos fechar a primeira lei de Newton focados ou analisando ao mesmo tempo a segunda lei de Newton. Perceba como você é um cara diferenciado. Perceba como você está entendendo. Perceba como esse fechamento fará com que você entenda perfeitamente a física. Observem. Voltando à primeira lei. A velocidade vetorial ela é constante em duas circunstâncias, como falamos, no repouso e no movimento retilíneo e uniforme, certo? Se a aceleração vetorial é a soma da tangencial mais a centrípeta, a tangencial só existe quando eu aumento ou diminuo a velocidade. A centrípeta só existe quando há curva. Eu te pergunto, no repouso, eu estou aumentando a velocidade? Eu estou diminuindo a velocidade? Não. No repouso, eu estou fazendo curva? Também não. Então, a aceleração tangencial é zero, assim como a centrípeta. Portanto, no repouso, a aceleração é igual a zero. Voltando para a segunda lei que fala sobre resultante é massa vezes aceleração, se a aceleração é zero, quanto é que vai dar a resultante? A resultante também será zero. E essa circunstância é chamada de equilíbrio estático. Então, gostaria que você anotasse. Todo corpo em repouso, a resultante das forças que agem sobre ela é zero. Tranquilo? Agora, no movimento retilíneo e uniforme. Eu te pergunto, no movimento retilíneo, eu estou fazendo curva? Obviamente, não. Então, não existe aceleração centrípeta. No movimento uniforme, eu estou aumentando a velocidade? Eu estou diminuindo a velocidade? Também não. Então, a aceleração tangencial também é zero. Se esse termo zera e esse termo zera, a aceleração também zera. Como na segunda lei de Newton, a resultante é a massa vezes a aceleração, se a aceleração é zero, a resultante dá quanto? Zero. É uma condição de equilíbrio dinâmico. Portanto, anote isso também. Todo corpo em movimento retilíneo e uniforme, a resultante de todas as forças associadas a esse corpo tem o valor de zero. E é desse jeito, pessoal, que cai nos grandes vestibulares. Nos grandes vestibulares, ele não pede qual é o enunciado da primeira lei de Newton, qual é o enunciado da segunda lei de Newton. O que ele pede é que você perceba que todo corpo em repouso, a resultante das forças vale zero. Todo corpo em movimento retilíneo e uniforme, a resultante de todas as forças vale zero. Tranquilo? Por isso que vem o enunciado da primeira lei de Newton. Então, se você quiser prestar atenção, se você quiser anotar, está aí tranquilamente. Todo corpo livre da ação de forças. O que significa todo corpo livre da ação de forças? Ou que não age nenhuma força sobre esse corpo, que seria uma condição só se ele estivesse no espaço sideral, num local onde a gravidade fosse zero, não vem ao caso, ou que a resultante de todas as forças vale zero. E a resultante de todas as forças vale zero em duas circunstâncias, no repouso e no movimento retilíneo uniforme. Portanto, todo corpo livre de ação de forças, resultante igual a zero. Grave esse termo. Tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme.
Essa é a primeira lei de Newton, que você entende perfeitamente somente se associá-la à segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, ok? E aí, galera, partindo para o encerramento desse bate-papo desse vídeo, eu gostaria que você esperasse terminá-lo, porque tem algumas informações muito importantes e nós vamos fechar com um resumo final. A análise vetorial, né? A análise vetorial, você lembra na Copa do Mundo como que chamava aquele árbitro de vídeo? Nós o chamávamos de VAR, não é? Então eu costumo brincar com todos os nossos alunos que o segredo do sucesso para a análise vetorial é o VAR. Velocidade, aceleração e resultante. Então observem aqui. Anote, pode pegar o seu caderninho aí, vamos fazer algumas anotações bem rápidas. Observem, aqui nós temos o movimento retilíneo uniforme. Se o segredo é o VAR, primeiro, a velocidade. Nós vimos que a velocidade era tangente à trajetória. Aqui está representada. Se o movimento é retilíneo e uniforme, obviamente nós estamos naquela condição de inércia e não existe aceleração. Tranquilo? Agora o movimento ele pode ser também um movimento retilíneo, uniformemente variado, acelerado. Primeira pergunta, se ele é retilíneo, vai existir aceleração centrípeta? Claro que não, porque a aceleração centrípeta só existe na curva. Então eu venho aqui e represento inicialmente a velocidade, que é tangente à trajetória e o sentido do movimento, e eu percebo que é um movimento acelerado, então o vetor velocidade ele sofre um aumento em módulo, certo? E como é acelerado, a aceleração tem a mesma direção e o sentido da velocidade vetorial. Essa aceleração que aumenta o módulo ou a intensidade da velocidade é a tangencial. E vale a dica, toda vez que representarmos a aceleração, ela e a resultante de todas as forças sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. É o casalzinho, aceleração e resultante sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Tranquilo? Então essa é a primeira análise. Então, para não confundir no desenho, eu vou apagar essa primeira análise e você, espero que tenha anotado. Agora o movimento retilíneo uniformemente variado, retardado. O que significa o movimento retardado? Primeiro a velocidade, vou desenhá-lo um pouquinho maior, e agora um pouquinho menor. Retardado porque eu estou diminuindo a sua intensidade, o seu módulo, o seu valor. Como não existe curva, não existe aceleração centrípeta. Existe apenas a tangencial, que no caso de retardado é contrária à velocidade. E o casalzinho, como eu havia dito para você, para onde estiver a aceleração estará a resultante de todas as forças. Correto? Então, nesse caso, você não nota a aceleração centrípeta porque não existe curva. Seguindo o raciocínio, no caso de um movimento circular e uniforme. Primeiro passo, olha lá, VAR, velocidade, aceleração e resultante. A velocidade ela é tangente à trajetória, então aqui, por exemplo, nós temos uma representação. A velocidade tangente à trajetória, supondo o movimento no sentido anti-horário, sem problema algum. Correto? E no sentido do movimento. Como o movimento é uniforme, eu não aumento a velocidade e eu não a diminuo. Então não haverá aceleração tangencial. Porém, existe curva. Se existe curva, existe que tipo de aceleração? A aceleração centrípeta, cuja direção é radial ou perpendicular ao vetor velocidade, apontando, gente, para o centro da curva. Então, aqui nós teríamos a aceleração chamada ou intitulada por nós de aceleração centrípeta. E como nós falamos, o casalzinho é para onde estiver a aceleração,
estará a resultante. Então, aqui nós teríamos também, para o centro da curva, né, com licença, a gente não está apontando muito certinho para o centro, por causa do desenho, mas você sabe que apontando para o centro eu tenho a resultante de todas as forças, que nesse caso é uma resultante centrípeta. Professor, mas e se o movimento, além dele ser curvo, ele for acelerado? Então aí nós teremos as duas acelerações, a centrípeta e teremos também a tangencial. Vamos representar? Primeiro, a velocidade. Eu venho aqui e a represento. Por exemplo, tangente à trajetória e no sentido do movimento. Ok. Se o movimento, além de ser curvo, for acelerado, significa que na mesma direção da velocidade haverá a aceleração tangencial. E pelo fato de ser curvo, apontando para o centro da curva perpendicular à velocidade ou radial, nós temos aqui a aceleração centrípeta. Como você sabe que a aceleração vetorial é a soma vetorial da aceleração tangencial mais a centrípeta, explorando aqui o método do paralelogramo, nós teríamos aqui a aceleração vetorial, ou seja, a soma vetorial da centrípeta com a tangencial. E por fim, nós podemos também fazer uma curva, mas nesse caso, retardando. Obviamente, seguindo o segredo do sucesso, cujo primeiro passo é a velocidade, eu venho aqui, tangente à trajetória, eu tenho a velocidade. Como existe uma curva perpendicular à velocidade e apontando para o centro, nós vamos ter, perpendicular à velocidade, notem aqui o ângulo reto, nós teremos a aceleração centrípeta. Mas como o movimento é retardado, portanto, contrário ao sentido da velocidade na sua mesma direção, nós vamos ter a aceleração tangencial. Como a aceleração vetorial é a soma vetorial das duas, nós encontraremos, pelo método do paralelogramo, perfeitamente a aceleração vetorial nessa direção e nesse sentido, ok? Essa é uma pequena representação. Seguindo e terminando o nosso vídeo, nesse momento, eu gostaria de fazer um resumo com vocês. Resumindo, professor, qual era a primeira lei de Newton? Anotem, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. E o que significava inércia? Manter a velocidade vetorial constante. Constante em duas circunstâncias, no repouso ou no movimento retilíneo e uniforme. E a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, me diz que a resultante, que é a soma de todas as forças, soma vetorial de todas as forças, é o produto da massa com a aceleração. E essa aceleração é chamada de vetorial. A aceleração vetorial é a soma da tangencial com a centrípeta. Lembrando que a tangencial só existe quando há aumento ou diminuição da velocidade e a centrípeta quando há curva. Resumindo tudo, nós observamos que no repouso eu não aumento a velocidade nem diminuo a velocidade, portanto a tangencial anula. E no repouso eu também não estou fazendo curva, portanto a resultante de todas as forças no repouso vale zero. E também no movimento retilíneo e uniforme eu não faço curva e eu não aumento e nem diminuo a velocidade. Sendo assim, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a resultante de todas as forças também é zero. Nós temos uma condição de equilíbrio dinâmico e fechamos com o enunciado. Todo corpo livre da ação de forças, quando a resultante for nula, tende a permanecer em repouso ou permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Anotem que nos próximos vídeos nós traremos exercícios
contextualizando problemas de segunda lei de Newton e primeira lei de Newton, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado por estar presente nessa nossa videoaula, nessa conceituação sobre a primeira lei de Newton. Nas próximas semanas traremos mais vídeos para você que tem grandes sonhos, para você que tem uma aspiração vencedora e uma grande imagem de futuro. Esperamos contribuir positivamente com a sua aprovação. Tenha certeza que com o MFQ você passa.